Cara, se nem a questão geográfica, que é a mais simples, você não compreende, o que eu dirá, você vai entender o contexto histórico e de imigração. Se você está se referindo aos imigrantes alemães, sim, existe uma grande parcela aqui no Paraná e Santa Catarina, né, região sul do país, de imigrantes alemães, sim. Mas esses imigrantes, muitos vieram ainda no século XIX, ainda no Império, no Segundo Império Brasileiro, a partir de 1850. Alguns ali depois, no final do Império, né, início da República, final do século XIX e início do século XX, ou seja, antes mesmo da ascensão do Hitler lá no poder na Alemanha, antes do governo do Terceiro Reich alemão. Ou seja, essas pessoas não tinham nada a ver com a Alemanha da Segunda Guerra. E essas pessoas vieram para cá não por questões raciais, supremacistas, cor da pele ou cor dos olhos, mas sim porque por uma necessidade do governo, do país, de precisar pessoas para trabalhar, para ainda desbravar o sertão brasileiro, por assim dizer, porque ainda não tínhamos aí as grandes metrópoles que temos hoje. Então o Brasil estava aí em um período de formação. E muitos desses imigrantes, quando chegaram aqui, eles estiveram sujeitos a um regime análogo ao de escravidão. A propaganda dizia outra coisa, que eles teriam umas condições melhores de vida, e aqui muitos desses viveram análogos à escravidão, mesmo depois desse regime ser abolido em 1888. E um dos motivos para a região sul ter uma menor concentração de pessoas negras do que as regiões nordeste e centro-oeste é porque o sul não usava tanto o regime da escravidão quanto esses estados mais ao norte do país. Para fazer uma comparação mais aproximada, seria como os Estados Unidos na Guerra Civil. Tínhamos os estados do sul e os estados do norte. Os do norte eram abolicionistas e os do sul eram escravagistas. Seria mais ou menos assim a porcentagem, só que vamos inverter, né? As atividades econômicas que a região sul trabalhava na época em que esse regime horrendo da escravidão era vigente no país, não demandava tanto do serviço escravo. É claro que tinham serviço escravo, mas não era tanto quanto nos outros estados.